Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos falar agora sobre uma expressão explícita para o integral de uma função não negativa usando séries de funções características. Então, é um resultado fundamental na teoria de integração de Lebesgue. Seja f uma função não negativa, A mensurável, então existem conjuntos mensuráveis em números reais, Rn, e conjuntos An, de tal forma que f pode ser escrita como a série, a soma infinita, para n igual a 1 até infinito, de Rn vezes a função característica dos Ans. Okay? Em geral, os conjuntos An, eles não são dois juntos, nem a convergência aqui é uniforme. Okay? Vamos considerar primeiro o caso limitado, ou seja, f é uma função A mensurável, tal que f é limitada, f é maior ou igual que 0 e é menor ou igual que um certo R para algum R fixado. Então existem An em A, em geral não disjuntos, tais que f é igual à série de 1 até infinito de R sobre 2 elevado a n vezes a característica de An, e a convergência é uniforme neste caso. Okay? Em particular, se nós aplicarmos este lema à função identidade, restrita ao intervalo 0, 1, okay, com que ela é igual a 1, obtemos uma representação na base 2 de cada ponto, de cada valor de x. Okay? Nós temos que o x, então, que é f de x, é igual à soma de 1 sobre 2 elevado a n vezes a característica de An, com a característica de An sendo 0 ou 1. Né? Então temos aqui uma representação de cada x na sua expansão binária. Então, eu vou aplicar este lema. Provamos o lema. Como é que é? A partir da função f de 0 igual a f, nós vamos construir recursivamente uma certa sequência Fn de funções mensuráveis que têm imagens compreendidas, a imagem está contida no intervalo de 0 a r sobre 2 elevado a n. Tá? Então, eu defino An mais 1 como sendo o conjunto dos pontos onde Fn é maior ou igual que r sobre 2 elevado a n mais 1, e eu defino Fn mais 1 como sendo Fn menos r sobre 2 elevado a n mais 1 vezes a função característica do n mais 1. Okay? Em que o f de 0 é f. Então, isto é uma definição recursiva. Então, isto resulta em que Fn mais 1 é uma função não negativa, que é menor ou igual que r sobre 2 elevado a n mais 1, pois para o ponto x, né, fora do An mais 1, nós temos que f mais Fn mais 1 de x é igual a Fn de x, por causa da definição aqui em cima, né? E isto é menor que r sobre 2 elevado a n mais 1. Porquê? Bom, porque o An mais 1 de x são aqueles pontos onde f é maior ou igual que r sobre 2 elevado a n mais 1, e, portanto, se o ponto não está em An mais 1, então o Fn é estritamente menor que r sobre 2 mais 1. Para o x em An mais 1, nós temos que o Fn de x é maior ou igual que r sobre 2 mais 1 e é menor ou igual que r sobre 2 elevado a n. Portanto, o Fn mais 1 de x é menor que esta diferença aqui, que é r sobre 2 elevado a n mais 1. Então, para cada m maior ou igual a fixado, temos que o Fm pode ser escrito como f menos a soma de 1 até m, para j de 1 até m, de r sobre 2 elevado a j vezes a característica do AJ. Com cada Fm de x, uma função não negativa menor ou igual que r sobre 2 elevado a n. Okay? E isto prova a convergência uniforme desta série. Okay? Que é a soma dos Fm's, né? Ou seja, esta série tem uma diferença, né, que vai para 0 uniformemente. A diferença entre f, né, e a soma dos m primeiros termos desta série, que é esta diferença aqui, que é o Fm, é uniformemente pequena em m. Okay? Isto prova o lema, né? Aqui é um exemplo de como nós obtemos as várias funções. Tem aqui uma função mensurável, limitada, tá? Entre 0 e 1, a imagem, né? O f é igual a f0, r é igual a 1. Agora vemos aqui aparecer a função f1 em azul. E agora vem aqui as funções f2 em lilás. E assim sucessivamente as funções vão somadas, elas vão dar a função f. Vamos ver agora a proposição. A proposição nos diz que para uma função mensurável não negativa qualquer, eu consigo representá-la como aquela soma infinita de funções características. Né? Então, como é que nós fazemos? Para k igual a 1, 2, 3, etc. Tomemos a função limitada mensurável, chamada gk,
que coincide com f de x se o f de x está entre k-1 e k, é igual a 1 se f de x é mais infinito, e igual a 0 nos outros casos. Okay? Então, o f de x é a soma desta gk de x, é a série do gk de x, para tudo x. Okay? Tá? É óbvio que, reparem, se f de x está entre k-1 e k, é óbvio, né, que vai ser exatamente esta soma, porque vai ficar apenas o gk de x aqui e os outros são todos nulos. Né? Se o x é tal que f de x está entre k-1 e k. Okay? Para f de x igual a mais infinito, isto também é óbvio, porque vai aparecer uma soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, etc. quando eu aplico a definição. Ok? Então, pelo lema, agora o que é que acontece? Observem que cada gk é uma função mensurável limitada. Né? Porque cada gk tem menor ou igual que k. Né? Então, pelo lema anterior, existem conjuntos BKJ mensuráveis, amensuráveis, e reais, SKJ, não negativos, de tal forma que cada GK, que é limitada, mensurável limitada, se escreve como a soma dos SKJs vezes a função característica dos BKJs, para J de 1 até infinito, para cada K. Enumeramos agora os pares KJ, JN, estes KJ, né? Estes KJs, eles são pares em N por N, no conjunto N por N, eu posso enumerá-los, né? Tem subconjuntos aí, é um subconjunto enumerável de N por N, eu faço uma enumeração, digamos, AN é igual a um certo BKNJN e o RN é um certo SKNJN, então obtemos para todo x que o f de x é igual à soma do gk de x e cada gk de x, para cada k, é soma em j de skj, característica bkjx. Mas enumerando tudo, renumerando, isto é a soma do Rn vezes a característica de um certo Rn. Isto é a proposição. Como resultado, temos o seguinte lema importante. Né? Observem o seguinte. Como resultado da proposição do teorema da convergência monótona, obtemos que para toda a função mensurável não negativa se tem que o integral de f é a soma dos integrais daquelas funções características, ou seja, a soma dos Rn's característica da N, ou seja, é a soma dos Rn's vezes a medida do An. Ok? Automaticamente. E segue este lema super útil. Se uma função é mensurável não negativa, o integral dela é zero, se e só se f é zero em quase todo ponto. O que é que significa isso? Dizemos que uma propriedade vale em quase todo ponto, que é uma coisa muito usual em teoria da medida e também em probabilidade. Okay? Com respeito à medida m, ela vale em quase todo ponto com respeito à medida m, se o conjunto dos pontos na propriedade não vale, tiver medida nula em relação a m. Ou seja, neste caso, uma função não negativa tem integral nula se e só se o conjunto de pontos onde ela é não nula tem medida nula. Ou seja, f é zero em quase todo ponto. Porquê é que isto é verdade? Bom, pela expressão explícita para o integral de uma função f não negativa, nós obtemos o seguinte, o integral de f, então o integral é a soma dos Rn's vezes a medida do An, para n de 1 até infinito, e isto é nulo. Okay? Mas isto aqui é tudo não negativo, né? Então tem uma soma de termos não negativos que é zero. Concluo que cada parcela tem que ser nula. Então Rn vezes a medida dos An tem que ser nula. Okay? Mas os Rn's são todos positivos. Então a medida dos ANs tem que ser nula. Ou seja, o conjunto de pontos onde f pode ser não nula tem medida nula. Portanto, f é igual a 0 mQTP. Reciprocamente, se a função for 0 mQTP, então na representação de f temos que este conjunto, o conjunto dos pontos onde f de x está entre k-1 e k, tem sempre medida nula para todo k diferente de 1. E o conjunto dos pontos onde f é maior ou igual que 1 sobre 2 elevado a n também tem que ter medida nula para todo n, porque f é 0 QTP. Tá? Então os conjuntos AN têm sempre medida nula. Portanto, o f tem integral 0 pela expressão da série para o integral, pela expressão acima. Okay? Isto prova o lema. Tá? Em seguida,
falaremos sobre conjuntos de medida nula, convergência QTP, convergência em quase todo o ponto, e integração. Então, usaremos estas noções para estendermos estas noções. Então, observem o seguinte. Se f é 0 para todo x num certo conjunto, de facto, se f de x é igual a 0 para todo o x, se f de x é igual a 0 para todo x num certo conjunto, então o integral de f em E é igual a 0, mesmo que a medida de E seja mais infinito. Ok? Porque nós temos aquele princípio que mais infinito vezes 0 é igual a 0. Tá? De facto, nós temos isto aqui. Nós temos que a função f vezes a característica de E é 0 ktp. Por outro lado, se a medida de E é nula, então o integral de f em E é 0, mesmo que o f de x seja mais infinito para todo x em E. Porque, de facto, a integral de f vezes a característica de E também é igual a 0 para mktp, pois a medida de E é 0. Okay? Aqui, de novo, infinito vezes 0 é 0. Nós tomamos isso como uma convenção. Para duas funções mensuráveis não negativas, f e g, temos que f maior ou igual que g em quase todo ponto, significa que existe um conjunto de medida nula, n, tal que f restrita ao complementado n é maior ou igual que g restrito ao complementado mesmo n. Então, analogamente, dizemos que uma sequência de funções tem limite ou supremo ou ínfimo em quase todo ponto, em quase todo ponto, se essa propriedade vale no complementar de um subconjunto de medida nula. Como corolário, se Fn é uma sequência de funções mensuráveis não negativas que é monótona crescente em quase todo ponto e Fn é igual ao limite de Fn de x, ou seja, ao supremo de Fn de x em quase todo ponto, então o integral de f é igual ao limite dos integrais de Fn. Porquê? Bom, porque existe um conjunto de medida nula, um conjunto da sigma alfa de medida nula, de tal forma que o Fn no complementar desse conjunto converge monotonamente para o f no complementar desse mesmo conjunto. E todas as funções que estão aqui são mensuráveis. Okay? Então, f, sendo o supremo de Fn de x, é tal que f menos f restrito ao complementar de n é 0 em quase todos os pontos, e também Fn menos Fn restrito ao complementar de n é 0 em quase todos os pontos. Porquê? Porque os únicos pontos onde esta diferença pode ser não nula estão em n, que tem medida nula. Okay? Portanto, o integral de Fn é o integral de Fn vezes a característica do complementar de n, e o integral de f é a mesma coisa que o integral de f vezes a característica do complementar de n. Então, pelo teorema da convergência monótona, aplicado à função Fn vezes a característica do complementar de n, nós temos que o integral de f é o integral de f vezes a característica do complementar de n. Isto é o limite do integral de Fn vezes a característica do complementar de n, e isto é igual ao limite do integral de Fn. E, portanto, temos a prova do teorema da convergência monótona, QTP. Portanto, a hipótese de que a sequência de Fn seja monótona, pelo menos QTP, é essencial para a validade do teorema de convergência monótona. Tomemos, por exemplo, x igual a r e m a medida de Lebesgue na reta e consideramos as duas sequências Fn, característica de n mais 1, no intervalo n mais 1, e Gn, n vezes a característica do intervalo de 0 a 1 sobre n. Ambas estas funções convergem para 0 em quase todo o ponto x. Facílimo de verificar. Ok? De facto, elas convergem para 0 em todo o ponto x. Fixa um x, Fn de x vai para 0 quando n para infinito. Fixa em um x, Gn de x vai para 0 quando n para infinito. Não tem outra opção. Porém, o integral de estas funções é sempre 1, qualquer que seja o n. O integral de característica do intervalo n até n mais 1 é 1, e o integral de n vezes a característica de 0, do intervalo 0 a 1 sobre n, também é 1, qualquer que seja o n. Ok? Então, Fn e Gn convergem para 0, portanto, o limite do integral de Fn
o limite do integral de fn seria 1, não é? Mas o limite do fn é 0. Então não é verdade que o limite do integral de fn seja igual ao integral do limite. E também não é verdade que o limite do integral de gn, que é 1, seja igual ao integral do limite de gn, que é 0. Okay? Então, estas relações não valem neste caso, mas as sequências não são monótonas. A monotonia é essencial nestes argumentos. Em seguida falaremos do lema de Fatou, que é uma desigualdade para o limite. Falaremos de limites e integrais infinitos.